Bom dia, gravando a nossa conexão Hive Pro. Hoje aqui, ó, o Líder Pro Red 2.0 Ravi que vai dar aula, hein, gente? Né, Ravi? É com o Ravi hoje, hein, porque ele tá me ensinando muito aqui, principalmente como ser papai, né? Ser um ser humano melhor. Tudo bem com vocês, turma? Tudo jóia? Excelente, tá gravando. A Miriam e a Clau também estão como co-host. Essas líderes incríveis aqui que vão poder colaborar bastante, né? Filho, dá um oi pro pessoal, né? O papai vai trabalhar aqui, tá bom? Né? E dá um oi para ele, Clau. Dá um oi. Quem tá com o microfone aberto? Fala aqui, ó. Ó quanta gente aqui, ó. Tá Oi, vendo? Ravi, bom Olha lá, ó. dia! Bom dia, Clau, Oi, Carmen, Ravi! Ravi! Deise, a Fátima, Milton, Que a Oi, Miriam, a fofo! Romy. Olha quanta gente legal, né? Tudo da Tudo nossa bom, lindo? equipe. tudo São bom com os você? futuros heads e partners. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Vai lá então. Não, esse não pode, né? Beijo. Beijo, Ravi! Beijo. Vai cuidar da Serena, Ravi. Vai lá, vai. É isso aí. Todo dia ver a irmãzinha. Quero a Serena, quero beijar. Beijo, beijo. Nossa, é muito legal. Que Bom legal, isso é muito demais. bom. Muito bom. Turma, bom dia. Tudo bem com vocês? Excelente. Como vocês estão? Friozinho em São Paulo? Não sei onde você está. Se você está no Nordeste, não está frio, né? Saudades do Nordeste. Se você está em outro país, nós temos aqui. Essa reunião é para afiliados pró, né? O foco, aquele afiliado que quer escalar, construir rede. A gente vai bater um papo bem bacana hoje. Vai ser muito legal, muito produtivo. Estamos gravando aqui para poder ver, rever e as pessoas que não conseguem, por algum motivo, conectar, ou estar em plena atenção nesse momento, ter oportunidade no canal Hive Academy de estar conectado e poder assistir todas as apresentações, todos os treinamentos, porque é muito valioso, né? Nós estamos num momento muito especial. Eu sou apaixonado pela venda direta, sou apaixonado pela Hive, sou um dos fundadores da Hive também, também trazendo um pouquinho dessa minha experiência de algumas décadas, né, na venda direta. Na verdade, são 2 décadas, gente, trabalhando com venda direta, aprendendo sempre, e é muito legal porque quando a gente fala dentro da venda direta, dentro do nosso modelo, aquela experiência, a gente aprende todos os dias, e o grande ponto é você estar aberto para aprender todos os dias, porque o mundo muda toda hora, né? A gente tem que se adaptar, a gente tem que se renovar e a gente tem que ser criativo para evoluir, né? E a criatividade é um dos pontos fundamentais para você ativar o líder pro que existe dentro de você. E olha que legal, eu quero falar sobre isso, né? Como ser um líder pro, o tema, como ser um líder pro e expandir equipes e construir equipes e iniciar novas equipes e potencializar a equipe que você já tem. Eu estou começando agora, não tenho equipe, mas eu quero ser pró, né? Se você tem uma pessoa, você já começou a iniciar a sua equipe. Se você é um líder pró, você quer, você tem intenção, a equipe começa com você. Eu já tenho uma certa equipe, né? Que legal, como a gente potencializa isso, né? Eu já tenho equipe, mas a minha equipe não faz. Eu tenho uma equipe que morreu. Eu tenho gostaria que minha equipe fizesse mais, fizesse como eu. Então a gente vai conversar muito sobre isso para poder potencializar, né? Tudo. Então eu gostaria de começar. O que é de fato ser um líder pró, né? Um líder pró é aquele que impulsiona e fortalece a equipe, é aquele que constrói, aquele que não apenas recruta, não apenas vende produto, mas vende a ideia, vende a visão, ele vende é, a possibilidade, né, a oportunidade das pessoas se transformarem de vida. Então, existem alguns pontos básicos e assim, na minha experiência e na minha visão, para ativar esse líder pró que existe dentro, porque todo mundo, né? Existe muita vontade de muita gente, mas a pessoa ainda não deslanchou, ainda não virou aquela chave. E o primeiro ponto para ativar esse líder pró é você ativar algo que dá prazer dentro de você. Se você não conseguir ativar o que te dá prazer e encaixar raiva,
dentro disso, você não vai conseguir crescer e prosperar. Porque não tem como. Quando você ativa algo que dá prazer, isso está conectado com o nosso propósito, isso está conectado com, com o que a gente busca, com o que a gente quer ser, com o que a gente quer construir, com o que a gente quer levar, né? Com a nossa missão, não vai funcionar. Então, por exemplo, hoje a gente vende muito, o que a gente vende é longevidade, é estilo de vida, é você ter uma boa nutrição, uma boa suplementação. Então você precisa encontrar prazer nisso, porque é impossível uma pessoa que não cuida da saúde, não cuida da alimentação, não se preocupa ter sucesso na raiva. Não tem congruência. Então, é, tudo parte da gente. Tudo parte do que a gente busca na nossa vida, o que a gente quer para a gente, para nossa família. Então, quando você ativa algo que te dá prazer, por exemplo, me dá muito prazer, brilha meus olhos quando eu falo com alguém sobre oportunidade. Quando a pessoa ela reclama para mim de algo, que ela está sem tempo, está sem dinheiro, não tiro férias, não tenho relacionamento, não tenho amigos, estou sem treinar, me alimento mal, e seja o que for, né? Depressão, estresse, saúde mental, barriga, pele, tudo é um gatilho para a gente conectar a pessoa. Porque ser um líder pro, o que a gente faz? Vende e recruta, remar dos dois lados. É o que a gente já fazia há um bom tempo. Vender e recrutar, vender e recrutar. Quando eu falo vender, vender o produto. Recrutar é vender a ideia, vender possibilidades, aumentar time. É levar esperança, gente, nada mais é do que você levar esperança para as pessoas. Levar uma visão de futuro. Então, existe um ponto importante dentro de ser um líder pró, porque é claro que ele é muito mais do que isso, porque um bom líder, ele desenvolve, ele não cria apenas seguidores, ele cria novos líderes. E como eu crio novos líderes? Sendo exemplo. Eu só vou conseguir novos líderes, só vou criar novos líderes se você for exemplo. Como que eu fiquei livre financeiramente? Sendo exemplo, encontrando pessoas iguais ou melhores do que eu. Não tem outra forma. Para quem quer construir equipe, você tem que encontrar pessoas iguais ou melhores que você, ser o exemplo e potencializar essas pessoas. Criar independência nessas pessoas. Cortar o cordão umbilical. Marcos, mas eu não sei ainda fazer isso. Tudo bem, tem um sistema. Quando você recruta alguém, às vezes a pessoa não vai se conectar. Inicialmente ela vai se conectar com você, mas mais com o propósito, com a visão, com os produtos. Mas quando você coloca essa pessoa dentro de um evento, dentro de uma conexão como essa, ou um seminário, né? Hoje nós temos todos os dias de manhã a conexão Hive, que está assim, maravilhosa, né? Nós temos todos os treinamentos, uma agenda completa, né? Hoje, plano sendo mostrado. Para quem não sabe mostrar ainda, toda segunda tem, toda quinta tem, e outros dias, né? Tem. Você que está começando, você deve usar o sistema, mas você tem que saber você mostrar o plano, você brilhar os olhos para recrutar cliente, recrutar afiliado, que traz clientes, e recrutar pro. E o Pro faz o quê? Traz clientes, traz afiliados e traz novos Pros também. E a gente sabe que é a minoria. Gente, a grande maioria serão clientes, e graças a Deus. Depois nós teremos o quê? Uma partezinha de afiliados e Pro, minoria. A cada 100 pessoas, vamos colocar assim, 90 são clientes, digamos que 8 são afiliados e 2 são afiliados Pro. Porque o Pro, assim, estou falando da intenção e da ação. Não é o Pro, não é, comprei um pacote Master, ou um pacote Pro, então eu sou Pro. Pode ser Pro ali no título, porque adquiriu, mas está recrutando? Tem a intenção? Está fazendo?
né? É, está vivendo o processo? Está vestindo Hive? Hive está dentro de você? Você é produto do produto? Você veste, você fala todos os dias, você faz, porque se não fizer todos os dias, é aquela história, todos os dias um pouquinho vai te levar ao sucesso. E sabe como eu construí um império dentro das vendas diretas? Porque eu pude, dentro da história, gente, é incrível, porque eu pude, através de uma decisão minha, decisão, olha o que eu vou falar, decisão, por que decisão? Né? Vou falar, mas só para concluir, através de uma decisão que desencadeou um monte de coisa, eu pude centenas, milhares de pessoas foram impactadas, principalmente na última década, e mais de 50 milionários entraram para o Clube do Milhão. Pessoas que já acumularam mais de 1 milhão em comissões. Você tem noção? Mais de 50 famílias. Ah, eu sou responsável por isso? Não, eu só ajudei, eu fui eu risquei o fogo, depois era gasolina na fogueira. E colocar as pessoas ali, ó, dentro da fogueira, juntar as brasas longe da fogueira apaga. Você tem alguém no time? Ah, tem uma pessoa muito boa, ela tá parada por algum motivo, porque existem milhares de motivos, desafios pessoais que acontecem na vida, e a pessoa realmente é incrível, mas tá longe da fogueira. E brasa longe da fogueira apaga. Então, quando ela coloca próximo da fogueira, gente, começa a acontecer. E cada um tem seu momento. Cada um tem seu momento na vida, na história. E é importante a gente respeitar esse momento. Mas você só vai conseguir realmente crescer e deslanchar a hora que você incorporar tudo isso e fizer intencionalmente. Então, ativar algo que te dá prazer, quando você faz isso, você passa a gostar do processo. E aí que está o ponto. Ah, não gosto. Todo mundo que está aqui gosta e quer, porque senão você não estaria aqui num sábado pela manhã. Então já parte daí. E nem todo mundo que a gente vai falar, as pessoas querem, gostam. Ou talvez ela até goste, mas não saiba. Ou talvez ela não experimentou ainda. Por isso que é legal um hyperfit, onde a pessoa começa a se conectar, encontrar valores e muito mais do que ganhar dinheiro. O intangível, o relacionamento que as pessoas fazem, né? O aprendizado, porque aqui tem aprendizado para a vida. Gente, o aprendizado que nós temos dentro da raiva, dentro da nossa família, é para a vida, não é apenas para crescer e ganhar dinheiro na raiva. É para se tornar um ser humano melhor. Senão, nada faz sentido. E se você não se tornar um ser humano melhor, né? Aliás, você só cresce se você se tornar um ser humano melhor. Olha que incrível, o seu cheque, né, as suas comissões, o seu resultado, ele só cresce a partir do momento que você cresce. Porque se ele crescer mais do que você, e pode acontecer, e já vi muito disso acontecer, se o seu cheque cresce mais do que você, a tendência é cair, você não acompanhar. Isso é natural. Agora, para você recrutar, trazer pessoas melhores que você tem que ser o exemplo, você tem que ter intencional. E aí você precisa trazer confiança. Como eu ativo o líder pro? Se tiver algo que te dá prazer, você engloba isso no seu dia a dia. Você faz com espontaneidade e naturalidade. Tudo que é forçado, gente, a energia, ela vem primeiro, a energia não mente. Até para vender um produto, se é forçado, você está olhando no cifrão e não em ajudar a pessoa e não resolver, porque nós somos afiliados, mas na verdade, você sabe que nós somos? Antigamente era distribuidor independente, ou vendedor, ou afiliado, chama do que for. Eu gosto muito de consultor. Você é consultora do bem-estar, você é consultora da longevidade. Quando eu me apresento, quando você se apresenta para alguém, você é um consultor. E a sua consultoria ela é muito valiosa e muito cara. Pessoas vendem mentoria por milhões. Aqui a mentoria é gratuita. A sua consultoria, porque você tem que saber dos produtos, ser produto do produto, pelo menos o básico, né? E aí que está o grande ponto. Porque você é um consultor e você vai recomendar para aquelas pessoas o que ela precisa, o que é bom, o que funciona, o antes e o depois, o que funciona para você, o que funciona para aquela pessoa. Então, vai num ponto que começa por aí. Saber de todos os produtos, você não precisa usar todos os produtos. E nem vai, porque tem muitos. Mas você deve experimentar todos os produtos, saber o sabor de todos os produtos, conhecer todos os produtos.
Isso é fundamental. Ah, Marcos, eu não tenho condições ainda de ter todos os produtos, de consumir todos os produtos, né? Eu estou começando agora, né? Gostaria muito, mas eu não tenho condições. Vai fazendo na medida que você pode. Ah, não tenho condições. Olha o que nós temos hoje, gente. Nós temos uma promoção fantástica. Aliás, quem já ganhou os 300 a mais aí de gift back? É 300 a mais, gente. Olha, a cada 5 novos clientes, 300 a mais de gift back. Fora a comissão, além de tudo. Além disso, recrutou 3 afiliados lá, o básico, mais 300. Então, ou seja, você usar seus prêmios, suas comissões, você está consumindo produto de graça. Então, o objetivo é você ter todos os produtos. Você usar todos os produtos, saber de todos os produtos. É claro que você acaba vendendo mais daquele que você vive, do que você é. É natural. Mas ter o produto do produto é a chave. Não tem como você se tornar um head se você não for produto do produto. Se você não gostar do processo. E quem eu devo prospectar? O mundo. Porém, as pessoas que. Quem são as pessoas? Existem perfis, claro. Qual é o grande perfil? Uma pessoa que já cuida da saúde. Porque médicos, nutricionistas, nutrólogos estão apaixonados pelos nossos produtos e o nosso modelo de negócio. Porque quando vê o negócio, é o que eles já fazem, eles já indicam. Por que pessoas que praticam esporte são apaixonadas pelo nosso modelo de negócio? Por que pessoas que cuidam da saúde e já prezam por uma boa alimentação, uma boa nutrição, um bom sono? Por que essas pessoas elas se apaixonam? Olha o perfil. E você trazer pessoas com esse perfil para o negócio é muito mais fácil dessa pessoa duplicar, prosperar, crescer, porque ela já faz algo que dá prazer na vida dela. Entende quando eu falo em ativar algo que dá prazer? E fica leve, fica fácil. Parabéns a cada um de vocês, que com certeza vocês estão melhorando a tua saúde e a saúde da sua família. Só de participar da Hive, só de se tornar um membro da Hive, da comunidade. Porque muitas pessoas vão se associar à Hive para ser um membro, para participar, para estar no ambiente. Porque todo mundo precisa e quer participar de algo. E precisa. E quando você faz isso e ativa esse ponto, naturalmente acontece de forma espontânea. Você consegue trazer confiança, eleva a confiança para as pessoas, é muito mais fácil. A sua criatividade, espontaneidade e a curiosidade, ela começa a crescer, você vai através de mais informações. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você cria um momento, a sua energia, ela vibra tanto, ela sobe para o teu coração e ela vai para o topo da sua cabeça, né? Para o córtex frontal, e daí ela vai para o divino, aí vai para o universo. Aí algo natural, mágico acontece. Você começa a atrair pessoas cada vez mais. Porque o nosso negócio não é um negócio de caçar pessoas, é de atrair. E você atrai quando você passa a viver isso. E aí sim você se torna uma consultora, né, do bem-estar, verdadeira, como pró. Porque quando você é muito mais fácil você recrutar alguém que já conhece os produtos. Por isso temos as escadinhas, né? Por isso que existem os upgrades. Quem tem muito cliente e é pró, naturalmente vai ter mais afiliado, naturalmente vai ter mais pró, pela sequência do processo. Então, olha como dá para passar a visão para uma pessoa, porque quem ainda não é embaixador, como você se torna um embaixador no Hive, dentro do plano de carreira, para ganhar aí R$ 6.000? Porque o embaixador ganha 3,5 em média só de plano de carreira. Mas o embaixador 15K, ou seja, ele vai ganhar 3 de rede mais 3 como 15K, e ele está formando 7K, porque nada mais é do que você se tornar um afiliado 3K, 7K, 15K e formar 3K, 7K, 15K. E vai ter gente que vai só vender e ser afiliado e tá bom. E cada vez mais, gente, olha o que eu vou falar. Cada vez mais vai ficar mais fácil de recrutar, de trazer pessoas. A partir do mês que vem, tá entrando algo assim incrível que vai facilitar muito o recrutamento. Trazer mais e mais pessoas para dentro da nossa comunidade.
E cada um, e muitas vezes a pessoa maior, ela começa degrau por degrau. E a gente precisa respeitar. Porque se eu forçar alguém a se tornar um afiliado Master Pro e vamos recrutar e a pessoa ela nunca fez isso, não tem essa vontade, ela a expectativa e a frustração ela tem um impacto muito forte. Então a gente tem que entender, compreender qual o perfil da pessoa, porque como que ela vai recrutar se ela ainda não usa os produtos, se ela não sabe, não conhece, a crença dela não está alta, as quatro chaves da crença, acreditar no produto, né? Na empresa, no negócio e em você. Então, ser produto do produto é fundamental, compartilhar com a família. Isso é essencial, não tem como. Três pilares de um líder eficiente. Quais são? Visão, execução e suporte. Visão, execução e suporte. Se você não tem clareza, se você não tem visão para onde você vai, você não consegue, não vai conseguir passar isso para as pessoas. Essa energia não vai fluir. Então é fundamental. Execução é você viver o processo, é você executar. É você ali estar com a mão na massa, intencionalmente. Ação constante. Não tem jeito. O seu resultado vai vir, não tem jeito. A partir do momento que você. O pensamento gera sentimento, que vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado. A sua ação vem a partir do momento que você tem esse sentimento. Então, olha só a importância do que você coloca dentro da sua mente, do que com quem você se conecta, com quem você fala, como está o seu ambiente. Por isso que é fundamental estar em treinamentos, estar sempre aprendendo, porque você começa a trabalhar a sua mente e o pensamento vai gerar esse sentimento, e o seu sentimento que vai moldar. Que vai moldar a atuação para você ter um resultado. Tem resultado? Você vai se motivar cada vez mais. Nada motiva mais do que resultado. Cadastra um novo para você ver, faz um novo cliente. Esse resultado te empodera de energia e esse ciclo do seu pensamento volta. Nossa, é possível. É possível fazer um cliente, é possível cadastrar um novo. Isso é uma roda que quando ela entra num flow, gente, isso não para. Imagina muitas pessoas fazendo a mesma coisa. A gente estava falando antes de começar aqui, estava falando sobre congruência, estava falando com a Claudirene, com a Miriam, exatamente sobre isso. Sobre você ser a ponta, você fazer acontecer, você ganhar as promoções, ter essa congruência dentro do processo. Né? Ou seja, é você executar, você está fazendo. E o suporte nada mais é do que você estar conectado e ajudar as pessoas, para que eles cresçam com segurança. Então, o nosso negócio, gente, lembra, líderes pró criam novos líderes. Você só vai criar novos líderes pelo exemplo, fazendo acontecer. Tá? Ah, eu vou. Nossa, o tempo voa, né? Eu vou. Hoje é muito especial porque a gente tem uma pessoa aqui na sala. Eu vou até chamar ela e depois a gente pode bater um papo muito legal, porque hoje a gente vai. Vocês vão aprender muito com uma pessoa que eu aprendo muito. Eu, com 20 anos de experiência, eu fiquei encantado quando eu vi ela começar, a energia que ela colocou, o que ela faz, o que ela está fazendo. A história dela é muito importante, porque é uma das maiores líderes em produtividade, que cadastra, que traz clientes, que monta time, que resgata times, que ajuda a equipe, que ganha todas as promoções e que tem uma história incrível de superação, de exemplo, que vai poder contribuir com todo mundo aqui. Eu lembro quando ela iniciou, se tornou uma grande amiga, uma grande líder. Já tive lá na cidade dela, no interior de Goiás, uma família maravilhosa. Já fizemos grandes eventos lá. No nossa última viagem da Hive, ela pôde levar o filho dela e o maridão, aquele alemão que
olha, em muitos anos foi a primeira vez que eu vi ele numa viagem. Não lembro dele ter ido de verdade, mas foi impactante porque olha a importância quando você tem alguém que você ama junto de você, né? Que te apoia, que quer. E é um desafio, porque há muitas pessoas não têm a família apoiando e mesmo assim consegue. E quando apoia, o negócio ele passa por um patamar muito mais importante. Por isso a importância de você sempre ganhar promoções, de você negociar com a família, de você colocar a sua família junto, do seu sonho. Quando você tem filhos, você compartilhar com seus filhos o sonho de ganhar uma viagem para Disney e levar seus filhos para Disney. Por isso que você faz o que você está fazendo, porque vai exigir em determinados momentos, sim, um desequilíbrio. Você só encontra o equilíbrio se você tiver o desequilíbrio. E não tem jeito, muitas vezes você vai ter que entrar em maratona, você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que pegar um fim de semana que você pode estar com a família, mas vai estar em treinamento, porque não tem outra forma de você crescer. Mas se você está fazendo isso, é por um bom motivo, para ter liberdade lá na frente, para ficar com quem você ama, para realizar seu propósito, para ajudar mais pessoas. Então, existe tudo um porquê e esse seu porquê tem que ser bem claro. Quanto mais você consegue conectar as pessoas que você ama, né, dentro da comunidade Hive, isso facilita o seu processo, né? E nada motiva mais do que resultado, porque o resultado entra nesse ciclo que eu falei. E antes do pensamento, sentimento, ação, resultado, vem a decisão. E a decisão só tem uma decisão. Essa decisão, ela parte de cada um de vocês. É você decidir realmente colocar a mão na massa, fazer acontecer e criar novos times, novas equipes. E sem mais delongas, quero chamar aqui essa mulher que é exemplo, guerreira. Olha, tô para ver, é realmente uma afiliada pró, exemplar, e vou deixar ela contar um pouco da história dela e principalmente falar o que ela está fazendo atualmente, agora, que realmente está gerando um resultado fantástico. Senhoras e senhores, com vocês, diretamente de Goiás, interior de Goiás, acho que ela está na fazenda, né? Agora, Claudirene Mittelmann. Clau, bom dia, tudo bem? Bom dia, mestrão. Depois do mestrão falar, a gente fica um pouco difícil, né? Mas tá tudo bem. Vamos embora. Que é Imagina, sempre, eu sempre aprendo com você também e tenho certeza que todo mundo vai aprender bastante agora. é Manda sempre ver. pelo exemplo, né? É sempre pelo exemplo. E eu acho que é muito importante isso que o mestrão trouxe agora. Mas eu primeiro vou me apresentar, porque eu vi várias carinhas aí que eu não conheço, né? Então, acho que é importante. Então, meu nome é Claudirene Costa Mittelmann, eu tenho 50 anos, sou produtora de bananas com a minha família há 32 anos, tenho 3 filhos, sou avó, sou casada com o alemão que o mestrão fala há 32 anos, mas conheço ele, estou com ele há 35 e empreendo no mercado de venda direta aproximadamente há 5 anos. É. E o que me fez ir para o mercado de venda direta? Tem muito a ver com o que o mestrão estava falando há pouco, tá? Eu não fui uma pessoa que comprei a visão do mercado de venda direta na primeiro dia e não entrei no mercado da venda direta, não fui inserida no mercado da venda direta inicialmente pela visão, e sim por um produto. O dia que eu escutei aqui na conexão da manhã, das 8h30, a Carmen, que está aqui conectada, Cabral, falei, cara, que história parecida com a minha, né? Porque ela quis um produto, usou o produto, viu a visão e foi fazer o negócio. Então, eu passei por um processo muito doloroso na minha vida, mas que eu entendi que era um processo de evolução. Quem conhece muito a minha história sabe que eu já passei por 3 vezes pelo câncer de mama. E na segunda vez que eu tive um desafio muito grande com a minha saúde, a minha recuperação. E comecei a fazer uso de um produto de suplementação à base de resveratrol. E isso mudou a minha vida. E quando eu falo que isso mudou a minha vida, eu quero que vocês entendam que não é mudou a minha vida, a qualidade de vida. Mudou a minha vida, Clau, a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida financeira.
e tudo que eu tomei como decisão a fazer a partir daquele momento, né? E foi naquele momento que eu entendi qual era o propósito que Deus tinha para mim quando ele falou assim: você vai enfrentar isso de novo, porque eu já tinha tido o processo, né, do câncer. Então, é essa questão de você entender, né, o porquê você está aqui e o que você tem que fazer aqui é importante. Enquanto você não conseguir ter essa clareza, você pode fazer o que for, você pode recrutar milhões de pessoas, você pode vender para centenas de clientes, eles se vão, tá? Eles não vão ficar com você. Por quê? É com eles? Não, é com você. Quando a gente fala sobre liderar, é sobre nós. Primeiro é sobre nós. É sobre você entender como você lidera você, a sua vida, a sua família, seu espaço. A gente só consegue liderar outras pessoas quando a gente aprende a liderar a si mesmo. E aí, quando a gente vem para a raiva, a raiva é algo que eu sou extremamente apaixonada. O mestrão sabe que desde que a raiva nasceu, né, no primeiro momento que a raiva nasceu, no dia do nascimento da raiva, eu recebi o diagnóstico do terceiro câncer. Mas eu estava lá. Eu estava lá em São Paulo, eu estava lá no lançamento, eu estava lá motivando o meu time, eu bati as metas do lançamento, eu me tornei embaixadora da marca e só Deus e meu marido sabe o quanto que me custou. Só Deus e o meu marido que sabem quanto que me custou aquele trabalho. Mas aí eu precisei priorizar. E tem momentos na sua vida, e isso é importante você entender e aceitar. Tem momentos na sua vida que você precisa priorizar. Ou a sua família, ou o seu trabalho tradicional, ou a sua saúde para poder continuar. Então, o que eu entendi naquele momento? Klaus, se você não priorizar a sua saúde, você não continua. Porque aqui a gente fala sobre o quê? Sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre energia. E eu falava para o mestrão: calma, mestrão, fica tranquilo. Eu não estou fora do jogo, eu estou na reserva. Eu vou voltar. Espera aí, deixa eu me aplumar, deixa eu me organizar, deixa eu alinhar. E aí foi o meu tempo. Eu fiz cirurgia, eu fiz tratamento. Eu sou uma pessoa movida pela energia. Quem me conhece sabe que, claro, o dinheiro é importante, gente, né? A gente não consegue fazer muita coisa sem dinheiro. Eu falo assim, eu falo para as pessoas duas coisas que é importante vocês terem muita clareza sobre isso. Se você tem muito dinheiro e não tem saúde, você não faz nada. Olha só o exemplo que nós tivemos de uma pessoa que teve câncer, ela viu os indícios, não cuidou porque tinha que trabalhar, porque tinha que ganhar dinheiro, agora com todo o dinheiro do mundo foi para fora do Brasil e não conseguiu. O dinheiro serviu para quê nesse momento? Para nada, na minha opinião. Agora, se você tiver saúde e não tiver dinheiro, você consegue o dinheiro. E eu entendi isso. Então eu precisava de quê? De saúde para voltar, com muita energia. E eu falava para o mestrão, calma, deixa eu terminar de organizar que eu volto. E quando é que a Cláudia tomou a decisão? E isso é importante, a decisão da retomada. Clau, só uma Pode observação falar, aí, pode falar, que é legal, porque assim, você nunca ficou parada, não. mesmo nesse momento. Você só não estava, né, fazendo da forma que tem que ser feita. É Por isso que eu vou motivo óbvio, falar. né? Você só não estava, mas você, né? Isso é legal também, porque muita gente permanece e quer ter resultado e não vai É, alavancar, né? exatamente. Mas Eu, foi um momento e é legal você contar essa história, porque é o maior exemplo de superação assim incrível, que, né? Parabéns, bom, manda ver porque tá fantástico. É importante você colocar isso também. Que eu legal. acho que é importante vocês entenderem o que significa a clau na reserva e a clau no jogo. Então, vou explicar isso para vocês entenderem. A clau na reserva significa o quê? É o que eu fiquei algum tempo, talvez um ano quase.
A Clau na reserva era o quê? A Clau usando todos os produtos, a Clau ativando, a Clau com um pouquinho de estoque aqui, fazendo venda presencial, a Clau fazendo o básico do básico do básico. Mas a Clau não estava parada. É só pedir para vocês, pedir para o mestrão olhar o meu escritório. Ele sabe que eu não estava parada. Eu batia viagem, ué. Uma pessoa parada não bate viagem. Eu fui para viagem. Eu bati as duas viagens da raiva doente. Eu bati a primeira viagem da raiva fazendo tratamento de câncer. E eu bati a segunda viagem da raiva parada, na minha opinião, Clau, tá? Parada, na minha opinião, Clau, porque eu sei do que eu sou capaz, tá? Aí, quando eu tomei a decisão de retomar, eu fui para a viagem que eu tinha batido. Eu falei para o meu marido: você vai comigo? Não, não vou, não sei o quê. Eu falei: você vai? Foi a primeira, tá, mestrão? Ele nunca tinha ido. O único líder maior da empresa que conhecia ele era o mestrão, porque tinha vindo aqui, e um outro, e o Fabiano Barcelos, porque também eu fiz ele ir num evento do Fabiano em Goiânia uma época. E ele foi comigo nessa viagem. E nessa viagem a gente teve alguns intercalços no primeiro dia, e eu acho que Deus providenciou isso para conectar meu esposo com a liderança, porque daí no dia seguinte as pessoas começaram a perguntar como é que ele estava e tal, e isso foi muito legal, porque ele sentiu que de verdade era aquilo que eu falava que era a família Raif. E lá na viagem eu conversei com várias pessoas e eu falei: cara, eu acho que está na hora de eu voltar. Quando eu cheguei em casa, o meu Ô, esposo Cláudio, falou: você falando, eu vou lembrando, porque assim, você bateu as duas viagens, né? E o bati. Cruzeiro você ganhou, mas acabou não indo, né? Pelos motivos de Exatamente, porque eu saúde, estava etc. doente. Eu estava doente. Verdade. Lembrei até agora, porque você não foi no Cruzeiro. E agora essa última de Porto de Galinhas. Quem foi para Porto de Galinhas, gente? Aqui? Quem tava lá, né? Só quem tava, assim, não dá para explicar, né? Né? Não, não dá para explicar. A viagem de Porto de Galinhas foi sensacional. E E ó, olha que você que está aqui na sala, só uma observação. Você tem que estar na próxima tem. viagem. A gente tem até dezembro para ganhar, E né? dá tempo, e Com dá tempo, meta, sim, fundamental, e dá né? tempo. Eu acho que a viagem, quando nós voltamos da viagem, o meu marido, eu fui para São Paulo, né? A gente voltou para a viagem, eu fui para São Paulo, lá eu já tive mais alguns cliques no dia, no final de semana. E quando cheguei em casa, ele falou para mim, ele falou: olha, esse negócio ele combina contigo, né? E lá na viagem, algumas pessoas vieram falar comigo para eu te apoiar e para tu fazer o negócio. Daí eu falei para ele: tá, mas tu não me apoia? Ele disse: sim, mas eu respondi que eu sempre te apoiei. E eu nunca, nunca tive nenhuma contrariedade do meu esposo com o meu negócio. Nunca, tá? E ele sempre me apoiou. Só que ele é a primeira pessoa que conhece o meu potencial e, de uma certa forma, me cobra. Me cobra no sentido assim de lembrar do que eu sou capaz de fazer. E isso é legal, tá? E quando o mestrão fala de que o apoio da família é fundamental, as pessoas do meu time que estão aqui sabem que recentemente o meu marido recrutou o fisioterapeuta dele. Do jeito dele, mas ele recrutou o fisioterapeuta dele. Cara, e no primeiro dia que eu fui lá e fiz o cadastro do fisioterapeuta, ele vendeu 4 Bioflex e 4 prebióticos. Eram os últimos 4 que eu tinha no estoque, pra vocês terem ideia, né? Mas foi meu marido que recrutou ele e foi ele que ficou jogando negocinho para ele em cada sessão, sabe? Ele ia na sessão, ele dizia assim, um dia ele me contou aqui, ele assim, eu falei para ele assim, mas tem certeza que tu entendeu direitinho esse negócio do jeito que a Cláudia falou? Ele foi lá e jogou uma pimentinha, tipo assim: ô cara, te liga, tem mais coisa aí que tu não tá sabendo. Aí o cara foi e me perguntou. Então é muito Quem importante. diria, hein, Cláudio? Pois é, Alemão, ó, que uma viagem não faz, hein? Que é, levar uma pessoa que você ama na viagem, né? Porque foi a é, primeira, né, dele, né? É Não foi? a primeira viagem que ele foi. Em Nas toda a outras tua história. ele nunca quis ir. Eu sempre bati para duas pessoas com bônus, sempre ele não quis ir. E o mais interessante, Bestrão, é que eu não sou muito ligada de estar com a câmera filmando. É vocês terem escutado o que ele falou essa semana na hora que ele levantou da mesa, né? Ele levantou da mesa depois do almoço e falou assim:
a minha funcionária falou alguma coisa dele, que ele estava vendendo o produto dele, disse, eu tenho que treinar, porque quando eu aposentar, eu vou ali na cidade, aqui na cidade tem uma pracinha que o pessoal, as pessoas que são aposentadas ficam jogando baralho. Eles disseram que quando eu aposentar, eu vou lá jogar um dominó, aí eu já aproveito e vendo Bioflex para aqueles velhos tudo. Cara, eu nunca imaginei, assim, não é que nunca, a palavra nunca não, mas eu não ficava imaginando que o meu esposo ia tomar essa dimensão. Então, eu quis contar isso para vocês, pra vocês entenderem que uma das minhas viradas, tipo assim, Cláudio, vamos voltar para o jogo, tá na hora de jogar bola de novo, chega de ficar na reserva, teve a ver com a viagem, com esses insights da viagem e com o evento do embaixador que eu fui, né? Que eu não estava nem bem programada para ir, as meninas do meu time falou, Cláudia, mas tu tá indo na viagem, e daí quando volta, tu tá lembrada com o evento do embaixador? E eu falei, é sério, foi a primeira vez que eu comprei a passagem para ir para o evento em cima da hora. Eu paguei uma fortuna, porque de Goiânia para São Paulo é mais caro que ir de São Paulo para qualquer lugar do mundo, para vocês terem ideia, tá? Então isso aí me ajudou bastante. Mas o que que eu quero trazer para vocês em relação à expansão de time, a criar time e a recrutar? Quando eu voltei para o jogo, eu não estava sem jogar. Eu estava, né? Eu não estava fora do meu time e tal. Eu estava aí na reserva, mas não estava jogando. Quando eu decidi voltar, eu disse: não, agora eu vou voltar a jogar bola de verdade, vou para o time. O que que eu fui fazer primeiro? O que que eu fui fazer primeiro? O básico. Eu fui testar duas coisas. Eu fui testar as minhas habilidades e o mercado, porque quem é do meu time aqui sabe que eu não aceito desculpa. Quando a pessoa vem com uma desculpa para mim, certeza absoluta eu vou dizer: não, peraí, eu já fiz isso, não é assim, não, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei e comecei a agendar a reunião na cidade presencial com os produtos que eu tinha. Pá, fui lá um dia à tarde, o pessoal falando que estava ruim de vender, que o mercado tá ruim, porque tem crise, porque não sei o quê. Botei os produtos dentro do carro, fui na cidade, eu vendi em uma tarde, uma segunda-feira, tá? Uma segunda-feira à tarde, R$ 2.800. Eu bati o 3K presencial, só que daí não vai para o sistema, né? Eu vendi R$ 2.800 numa tarde para quatro pessoas, quatro visitas que eu fiz e fechei um afiliado plus em uma tarde. Eu saí da minha casa, 1h30 da tarde, eu moro na fazenda, 14 quilômetros, voltei para casa 8 horas da noite. Nossa, Cláudia, mas todo esse tempo, cara, se você quer fazer, você tem que ter um tempo. Ah, é todo esse tempo? Não, não precisa ser todo esse tempo. Mas eu decidi voltar a jogar bola e eu fui testar minhas habilidades e eu marquei essa segunda-feira para fazer isso. E eu fiz tudo o que tinha que fazer naquele dia à tarde para entender se dava para voltar para o jogo com tudo e para que a mim, eu não sou uma pessoa que fica comprando, vendendo e cadastrando. Eu sou uma pessoa que constrói time. Minha habilidade principal é liderar pessoas, não só porque eu tenho habilidade, é porque eu gosto, é porque eu amo, porque brilha meus olhos isso. Então você tem que saber o que brilha teu olho. Se brilhar, se vender brilha teu olho, cara, vai ganhar dinheiro com venda. E Clau, deixa, pode falar, mestrão. olha o poder, turma, olha o poder da decisão, em primeiro lugar, e da ação. Porque Ah, a não Cláudia adianta já decidir, estava na né? reserva, mas ela é uma jogadora cara. Colocou em campo, está preparada, decidiu, é produto do produto, se tornou fácil. Ao poder, decisão e ação nessa retomada. E uma tarde 3K. Olha isso, gente. E recrutou. E aí, só uma Recrutei. observação, hein? E aí que é legal. É a intenção, né? Porque lembra que eu falei vender, recrutar, né? O processo. Porque esses clientes que ela fez, que ela vendeu, alguns se tornarão afiliados, você pode ter certeza. Às vezes daqui um mês, um ano, dois, três. Talvez não, vai ser só cliente, tudo bem. Cliente que indica outro cliente. Às vezes um cliente desse vai indicar alguém para ela que vai virar um afiliado. Das pontes que acontecem, né? Eu só É, conheci a Clau por causa de pontes, né? e, Tá, Maria, Diana, Mary, Clau. E as pontes, gente.
Muita É gente no assim. meio do caminho Então, a importância de colocar ação, decisão e ação. Parabéns, Cláudio. É maravilhosa a tua história. Manda ver. Esse caso desse afiliado, eu acho que vale a pena eu contar para vocês, porque eu sou a pessoa do exemplo, entende? Eu acho que o que faz vocês talvez pegar o clique e o insight é eu falar um exemplo na prática, porque às vezes as palavras elas ficam soltas, né? Ah, é inspiração, fala bonito, tem habilidade para falar, mas eu acho que o mais importante é você entender, por exemplo, como é que eu cadastrei esse afiliado nessa tarde? Tá? Eu trabalho com reciprocidade. Já falei para o meu time aqui, nós trabalhamos às 2 horas da tarde, a gente entra no Zoom para trabalhar. 2 horas da tarde tem algumas pessoas do meu time que elas têm um pouco mais de liberdade, não estão no tradicional 8 horas por dia. Então, 2 horas da tarde nós entramos no Zoom. E um dia de tarde eu falei para elas assim: olha, eu compro de quem compra de mim. Daí assim, como assim? Eu falei, ó, vou dar um exemplo. Esse aqui é o meu dentista, escuta só. Aí eu mandei um áudio pro meu dentista, porque eu estava marcando o horário, e eu tinha postado Gente, status do WhatsApp é poderoso, tá? Se vocês não usam, estão perdendo dinheiro a rodo, tá? Aí eu tinha visto que o meu dentista tinha visto uma sequência minha de creatina. Aí eu mandei mensagem para ele, falei, doutor, olha só, eu percebi que você está vendo meus status de creatina. Você já usa creatina? Sabe o que ele me respondeu? Claro, Cláudio, eu não fico sem. Falei, nossa, que bom, que consciência, blá, 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 blá. Elogiei e falei para ele: tá, doutor, mas o senhor compra de quem? Aí ele me respondeu: ah, eu compro de um amigo meu de Rio Verde. Eu falei: ah, é? Que legal. E ele é seu paciente? E ele: não. Por quê? Eu falei: pois então, eu sou sua paciente e vendo a melhor creatina que existe no mercado. O senhor deveria, então, comprar de você. Eu não terminei a frase. Ele falou: eu deveria comprar de você. Eu falei: exatamente, doutor, porque meus filhos eu mando ir lá, eu indico. Ele falou: não, dona Claudirene, pode me falar aí sobre a sua creatina e que eu vou querer uma creatina sua. Aí eu vendi a creatina para ele, obviamente. O que que aí eu peguei e mandei uns mimojinhos junto para ele. Ele recebeu a creatina, os mimos, postou, me marcou. Uma pessoa que segue ele viu a postagem e me mandou uma mensagem. Oh, você trabalha com esses suplementos? Olha que recrutamento mais fácil. Você trabalha com esses suplementos? Eu falei, sim, por quê? Não, é porque eu vi a postagem do doutor lá, não vou falar o nome aqui em público, né? Do doutor lá, e eu estava procurando uma empresa de suplemento para trabalhar. Gente, a sorte sempre me encontra trabalhando. É um negócio incrível isso. Sempre a sorte me encontra trabalhando. É uma coisa de doido esse negócio. Aí eu falei, nossa, que legal, me conta um pouco mais. Aí ele me contou, eu falei, olha, por sorte sua, isso era uma sexta-feira. Por sorte sua, na segunda-feira à tarde, estou programada para ir na cidade, porque eu moro na fazenda e não vou todos os dias na cidade, ou seja, não tenho meu tempo todo livre para você. E sorte sua, segunda-feira eu for. Eu vou. Se você puder e der certo, eu tenho um horário para te atender. Qual seria o melhor horário para você? Para eu ver se dá para encaixar aqui na minha agenda. Ou seja, tipo assim, né? Pelo amor de Deus. Não, que é isso, gente? Aí ele falou, não, tal hora. Falei, perfeito, tá certo. Ele trabalha no tradicional, tinha que ser depois das 18. Eu peguei e fiz tudo que eu tinha que fazer, as minhas vendas, minhas visitas, eu fiz um cliente online aquele dia, porque eu não tinha o produto para vender, fiz as outras vendas, tudo e fui atender ele. Marquei um lugar proposital, estratégico, que eu não sou boba em nada, público. Cheguei lá, é um lugar do meu amigo, uma pastelaria. Peguei a mesinha do canto, botei os produtos todos na mesa que eu ainda tinha, né? O que eu ainda tinha.
que era pouca coisa, os folders, sacolinha da raiva e tudo bonitinho. Ele chegou, nós começamos a conversar e tal, e eu expliquei o plano para ele. Gorinha, entra um casal amigo meu. Ô, dona Candirene, a mulher das bananas, blá, 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 blá. Eles vêm até na mesa. A mulher do casal, assim, nossa, Cláudia, eu não sabia que tu ainda trabalhava com esses produtos. O meu marido está precisando disso, disso. Já catou 3 produtos da mesa e levou para lá. A sorte me encontrou trabalhando de novo. Que coisa, gente. Incrível isso, né? Aí eu terminei, fiz o cadastro dele. Naquele dia o sistema estava dando um bugzinho. Eu não consegui finalizar. Eu falei para ele: não, fica tranquilo, eu chego em casa, finalizo o seu cadastro e tu vai fazer isso, isso e isso. Perfeito. Fui lá com o meu casal, amigo, terminei a venda. Eles queriam mais produtos, já marquei uma próxima visita de degustação para a próxima segunda-feira na casa deles. E vim para casa, fiz o cadastro do menino, mandei orientação para ele fazer prova de vida, blá, 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 blá. Outro dia de manhã ele já me mandou mensagem, já entrei, já fiz a prova de vida, já escolhi o pacote e já paguei e já comprei. E agora? A sorte, de novo, na minha porta, né? Fantástico, Cláudio. Eu acho que esse cara foi o que você me ligou à noite e falou: a prova de vida está com problema. Acho que foi isso aí, não foi? Exatamente, esse caso, esse caso. Inclusive, a Cláudia estava antes da reunião aqui, gente. Nossa, ela estava falando com ela estava fazendo a prova de vida. Agora, antes da reunião, de alguém que ela já está conversando há alguns dias, né? Tô trabalhando, gente. Jogador não Ó, fica parado a no melhor campo, não. frase: a sorte me encontrou trabalhando novamente, né? É isso, a sorte favorece as mentes preparadas. E a outra coisa agora, gente, sobre time, né? Eu já tive time comercial quando eu comecei no mercado de venda direta, e tinha um time comercial muito grande, inclusive. E aquela máxima, né, que os nossos líderes falam assim: se você corre, seu time anda, se você anda, seu time para, se você para, seu time senta, se você senta, seu time deita, se você deita, seu time morre. Perfeita, funciona tal qual é cada frase. Então eu estava andando bem devagarzinho, mas quase parando no tempo que eu estava na reserva. Vocês acham que o time estava como? Tinha aqui um ou dois andando no meu ritmo e o resto tudo sentadinho. E uma boa parte dormindo e a outra parte morreu. Entendeu? Então, quando eu retomei, o que que eu fiz? Uma ação de retomada, de conexão. E a ação de retomada e conexão não é jogar um link no grupo, somente, tá? Não é isso. Então, eu fiz algumas ações, liguei para as pessoas, me conectei com elas, marquei algumas agendas online no Zoom com o meu time, um start no domingo, peguei uma sessão de mentoria de quem estava performando na Hive, 30K, 15K, 50K. O casal Miriam e Milton vieram fazer mentoria para o meu time, né? A Madeleine veio, a Pati veio, a Regina veio, porque são as pessoas que estavam performando e estão performando enquanto que eu estava jogando na reserva. E tá tudo bem, gente. A gente tem que trazer, as pessoas têm que conhecer, são histórias diferentes, pessoas que inspiram estratégias, modelos de venda, e tudo certo, e vamos embora. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu fiz, eu tenho um time em Goiânia, e um grande evento, eventos são essenciais, tá? E evento é uma reunião, é um Zoom, é um café, qualquer coisa, qualquer movimento é evento. E eu falei assim para o meu marido: amanhã eu vou para Goiânia. Aí o que que eu fiz? Eu fiz uma agenda. Eu comecei tomando café com um prospecto. Eu cheguei em Goiânia tomando café com um prospecto. Depois eu fui visitar uma afiliada de uma afiliada minha do Rio de Janeiro, que era uma cliente dela que estava dando indícios de ser uma afiliada. Fui lá e fechei o cadastro para minha afiliada do Rio. Fiz um mini patrocínio responsável. Minha afiliada do Rio está aqui, indo para o interior, né? Está dentro do carro aqui, que é a Miriam, lá do Rio de Janeiro.
Ela assim, Clau, eu fui falar com ela, ela já sabia entrar no escritório, já sabia fazer pedido. Eu falei, claro, filha, eu fiz um mini patrocínio responsável com ela. Depois eu fui almocei com mais duas afiliadas. Aí passou o almoço, eu fui visitar uma pessoa, uma outra afiliada de uma afiliada minha. A maioria nem era ninguém dos que eu visitei eram diretos meus, afiliados de afiliados. Aí fui visitar uma afiliada de uma afiliada que é uma corredora, que inclusive hoje não está aqui conectada, porque tem uma corrida e tem duas afiliadas que não é do time dela, que é de outro time meu, que está lá expondo em Goiânia, tá? Fruto do quê? De uma reunião que nós fizemos em Goiânia na quinta-feira dessa semana. Então, eu fui para Goiânia 2 semanas atrás, fiz um esquenta e quinta agora eu fui de novo. Marquei com a Mariane, que deve estar aqui, que eu falei para ela, Mariane, conecta aí, que é do time do Rodrigo. Eu falei, Mariane, vamos fazer um café juntas? Por quê? Porque nós queremos o Hive Tour em Goiânia. E aí não é uma meta do time da Clau, é uma meta da comunidade Hive Goiânia. Então, nós temos que. Isso aqui, gente, é uma comunidade. Se eu fosse uma pessoa egoísta, eu não estava aqui investindo o meu tempo num sábado de manhã para falar para muita gente, porque eu já falei muitas vezes para o meu time, eu não sei trabalhar sozinha. E a minha foto se destacando não é algo que me move. Não é algo que me move. O que me move é o meu time ganhando dinheiro, o meu time tendo resultado. E aí nós se unimos lá em 5 pessoas de cada time, porque nós resolvemos dar um start nessa última semana para fazer subir o faturamento de Goiânia, para poder trazer com mais pertencimento e importância o evento para Goiânia. E as meninas conversou e a Carol falou assim: ó, oh, vou ter uma corrida no sábado e tal, preciso de ajuda para lá, para expor os produtos. A minha outra a afiliada falou: não, tá bom, tô indo. Elas estão lá, trabalhando. E aí, quando eu saí da casa da Mariane, a Mariane me mandou o áudio. Ela falou: Clau, gratidão por a gente ter se unido, porque as minhas meninas saíram daqui muito mais motivadas, tá? Então, isso foi muito bom. Então, você tem que aproveitar esses momentos, porque às vezes a sua história como líder não conecta alguma pessoa do teu time e tá tudo bem, e tá tudo certo. Porque eu, Clau, sou faca na caveira. E não é todo mundo que é. Então, às vezes, alguma pessoa do meu time vai se conectar com alguém mais light, mais leve, que fala mais devagar, que fala mais baixo, que não é tão dura. Porque eu fui criada assim, eu fui criada no facão, gente, em cima de um trator, ligando motosserra. Meu pai é uma pessoa que não tem, que é analfabeto. Só que ele só dizia assim para mim, duas coisas que eu levei para a minha vida e levo para a minha vida toda. Não faça para os outros o que não queres que faça para você. E pessoas que têm palavra não precisa assinar papel. E o meu time sabe disso. Que se eu falei, está falado. Não precisa mandar eu assinar coisa nenhuma. E eu faço o que eu disser que tem que ser feito. E aí eu quero duas coisas aqui para encerrar, mestrão, porque já é 9h10, não sei se o mestrão percebeu, mas a hora voa, né? É um negócio incrível esse negócio, pelo amor de Deus. Clau, pode ir porque tá fantástico e tá gravando. Quem não puder ficar, a gente alguns minutinhos a mais é valioso, sim. Manda ver. Tá, então eu quero falar de duas coisas aqui que é importante. Outro dia eu estava na Conexão Hive e eu falo para vocês, isso muda o jogo, tá? Se você não pode assistir às 8, tá tudo bem, porque tem gente que trabalha no tradicional e 8 horas é hora de entrar no trabalho, mas fica gravado. Assista à meia-noite, às 5 da manhã. E ó, quem quer ter resultado de verdade, quer construir uma vida diferente, tem 24 horas igual eu. Eu acordo 4h10 da manhã para ir na academia às 5 horas da manhã. A academia fica na cidade. Eu não tenho academia em casa, não, tá? Então eu vou lá na cidade fazer academia. E quando eu não for às 5 horas da manhã, que eu não acordo 4h10, que não vou por algum motivo, no final do dia eu tô lá.
Pergunta, Cláudia, você fazia academia a vida inteira? Não. Eu comecei a fazer academia com 49 anos, porque eu fui no médico e o médico falou assim: Claudirene, tu tem duas escolhas na sua vida. Uma, começar a fazer academia, igual eu já te falei há 15 anos, e você ainda não começou, e começar e ter uma vida melhor, ou daqui a um ano você não mexe mais o braço. Você decide, é uma escolha sua. Vocês acham que eu decidi o quê? Então, aqui, quando o médico falou isso para mim, falei, cara, pelo amor de Deus, eu só tenho 50 anos, quero viver 100, tem mais 50 pela frente, o que que eu faço sem braço? Porque o meu câncer é nesse braço. 3 vezes, 5, 6 cirurgias. Então, eu não tenho quase mais nada aqui, né? Tipo, entendem? Então, é importante você ter essa clareza. Eu tomei a decisão e fui. Então, eu tenho 24 horas para trabalhar e cada um de vocês aqui tem 24 horas. E me desculpe, 24 horas dá para dormir, tá? Dá para dormir bem, dá para acordar cedo, dá para fazer o que tem que fazer, dá para trabalhar 8 horas e dá tempo para fazer 1 a 2 horas de raiva por dia. Ah, claro, para mim não dá tempo, então se organize. Pegue uma agenda e coloque no papel o que você tem que fazer e o que de verdade você tem que fazer. E quem me conhece aqui, ó, eu vi que a Cláudia entrou aqui, a Cláudia me conhece. Às vezes ela olha para mim assim, eu não sei como que tu dá conta de fazer isso tudo. É porque eu boto no papel o que eu tenho que fazer. E eu priorizo o que eu tenho que fazer. E eu sou assim o dia inteiro, tá? Eu sou assim o dia inteiro. Não é porque eu tô aqui com vocês, essa é a Clau. Então, você tem que ser você. Agora, se o ser você não está trazendo os resultados que você precisa e que você deseja, você tem que rever o que você está fazendo com o seu tempo e com a sua vida. Eu decidi ver o que eu estava fazendo com a minha qualidade de vida aos 49 anos, mas tudo bem, antes tarde do que nunca. E tem outra coisa que é importante, que eu sempre falei, desde que eu comecei na venda direta. Antes feito do que perfeito. Não espere saber o plano de cor e salteado. Não espere ser uma exímia vendedora. Por quê? Porque nunca vai ser se não fizer. Porque ser uma excelente vendedora e ser uma pessoa que sabe apresentar o plano tem que treinar. Eu nunca vou ter músculo aqui, ó, e vou acabar com esse tchauzinho se eu não treinar, só tomar suplemento. Então, entrar no treinamento é tomar suplemento. Entendeu? Assistir a Conexão Hive todo dia de manhã é tomar suplemento. Agora, se você tomar suplemento, gente, eu tomei resveratrol 5 anos. E ainda assim o médico falou para mim: se você não for para academia, você perde o movimento do braço. Então não adianta tomar suplemento todo dia às 8 horas da manhã. Não, eu conecto todo dia às 8 horas da manhã, eu tô lá. Ninguém pode dizer que eu não tô. E daí? Treinou? Colocou em ação? Praticou? Executou? Não. Infelizmente, sou obrigada a te falar que vai ficar sem o movimento do braço. Infelizmente. Não basta, tá? E a outra coisa, o caso do fechamento de hoje de manhã, tá? Que eu estou finalizando aqui. Foi como? Eu tenho uma amiga, o dia que a primeira viagem que eu fui para Goiânia, o que eu coloquei na minha agenda? Visitar prospecto, ou seja, botei pessoas para mim prospectar lá, para mim falar. Reativar conexão com afiliados, avisar as pessoas, comunicar as pessoas do meu time. A Clau voltou para o jogo jogando. Você quer jogar comigo ou vai ficar na reserva? Eu dei esse recado. E a terceira coisa, eu precisava pagar a minha viagem. E para pagar a minha viagem, eu tinha que fazer vendas físicas, né? E aí eu tinha alguns clientes lá. Atendi os clientes e uma das clientes, ela tinha me pedido colágeno, que eu fiz a venda antes de ir, né, gente? Claro, né? Ela tinha me pedido colágeno, pré-treino, e eu tinha falado para ela do Mindful. Só que no dia eu não tinha pré-treino nem Mindful, porque tinha acabado, né? Eu já tinha vendido tudo. Eu levei o colágeno e a betalanina para ela. Entreguei lá,
não consegui falar com ela, deixei na porta do prédio e tal. Depois que eu voltei para casa, mandei um recadinho, expliquei, detalhei, plá, 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 tudo com ela. Eu falei, ó, daqui 2 semanas eu vou de novo, levo o seu pré-treino, tá? Aí, essa semana, quando eu fui, eu levei o pré-treino e o Mindful para ela. Aí, quando eu estava voltando ontem, eu já falei para ela isso, que de novo eu não consegui falar com ela pessoalmente. Eu fui no consultório dela, ela estava atendendo, falei com o esposo, expliquei tudo, deixei um mimo, porque eu sei que ela gosta, e deixei os produtos para ela. Aí eu expliquei para ela na volta, gravei o áudio. Sexta-feira mandei mais um áudio. E hoje de manhã eu mandei um bom dia, porque eu sei a hora que ela treina, né? E aí eu mandei um bom dia. Ontem eu já tinha falado com ela e ela tinha dito, Clau, nossa, que legal e tal, me explica melhor. Expliquei. Aí ela falou assim: vou gerar meu pré-cadastro, gera o meu pré-cadastro aí. Aí eu gerei o pré-cadastro, ela falou assim: pode ser, eu acho aquele que vai ter o link, que era o que eu tinha explicado. Daí eu falei: legal, vou gerar. Não dei muitos detalhes. Gerei o pré-cadastro, mandei para ela, expliquei o que ela tinha que fazer. Hoje de manhã eu dei bom dia. Dei bom dia para ela, falou assim: calma, Cláudia, eu estou indo treinar, estou tomando betalanina. Quando eu voltar, eu faço a prova de vida que você falou. Mas me explica direitinho como que vai ser. Aí eu expliquei, né? Ah, você vai fazer a prova de vida e tal, daí você vai ter o link, e esse link vai te dar os 20% e tal. Expliquei. Mas melhor do que isso, gente, foi o depoimento que ela me mandou por ela ter usado o Mindful. O que fez ela virar a chave de que ela queria o link para indicar é porque as pessoas, ela é terapeuta. As pessoas que ela atende precisam do Mindful. Vocês entendem? Gente, sério, uma pessoa que vai na terapeuta, ela não precisa de Mindful? Ué, ela está com estresse acima, ela está com pouca dopamina, ela está com problema de... Ela precisa do Mindful. E aí foi isso que virou a chave dela. Então, mas olha como que eu comecei lá atrás, né? Colágeno, betalanina, sem nenhuma intenção, pagando produto para pagar, vendendo produto para pagar minha viagem, né? Para eu não poder ficar, né? Não botar tudo no bolso. Então, é a intenção que você coloca todos os dias no teu negócio. É a intenção. Gente, Cláudia, então tu acha que todo mundo é um cifrão? Não, não. Não é assim que eu trabalho. Mas eu trabalho com a intenção lá atrás que eu vou vender para todo mundo. Se os meus cachorros pudessem tomar tudo os meus produtos, eu dava. Eu tenho 21. Pensa só. Eu ia bater 7K todo mês só com meus cachorros, tá? Eu esqueci de falar para vocês, além de produzir banana, que é uma paixão para mim, a segunda e raiva, a outra coisa que eu mais amo na vida é os meus cachorros, né? Deus, família, trabalho e os meus cachorros. Tá? Eu tenho 21, pra vocês terem ideia. E ninguém fala mal dos meus cachorros, porque, ó, pior do que falar mal dos meus filhos. Então, gente, o negócio é você botar intenção. Todos os motoristas, presta atenção nisso para você ver que não tem perfil. Vou fazer, porque agora dá de fazer cadastro no site do governo. Boa ideia, boa ideia. Eu tenho a Mariane, não sei se a Mariane ainda está aqui, mas ela dá Nimbus pro cachorro dela. Vou começar a dar para os meus. Boa ideia. Todos os motoristas que vêm aqui, tá? Todos eu falo sobre o produto. Todos experimentam os meus produtos. E a grande maioria compra. Eu tenho um agora, gente, que ele veio aqui reclamando de problema de intestino. Porque motorista costuma ter aquele barrigão assim na frente, né? De gordura visceral. E ele falando que ele estava se sentindo incomodado com aquilo. E o meu marido, o mestrão, conheceu. Ele não treina, mas ele não tem barriga, não. Só que ele trabalha que nem um doido e toma todos os produtos. O treino dele é na roça. Claro que ele treina, Aí carregando caixa de banana para cá, para lá, e não, o quê? ele Bom treina, treino aí. foi treino aí. É muito treino, exatamente. E aí o cara incomodado com aquilo, incomodado, daí eu comecei a falar para ele, tá, mas me conta um pouquinho, o que que tu come, como é que é a tua vida? E é uma pergunta matadora que vocês têm que fazer para todo mundo, que é venda na certa. Como é seu sono? Você dorme bem ou você dorme mal? A primeira, você vai vender de cara, no mínimo, o Melaton. No mínimo, o Melaton.
E a segunda pergunta, quando tu está conversando um pouquinho com a pessoa, não vai chegar e dizer, oi, bom dia, como funciona seu intestino, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Por favor, né? Se relacione com a pessoa, converse aí e pergunte sobre o funcionamento do intestino. Cara, o que eu estou vendendo de prebiótico por causa do intestino, só porque o seu funciona direito, não quer dizer que de todo mundo funcione. A grande maioria não funciona. Aí esse motorista respondeu para mim assim: não, uma vez por semana e olhe lá. O meu marido estava tomando café, falou assim: você tá louco? Ele falou desse jeito. Meu marido, você tá doido? Isso não é normal. Aí o que eu fiz? Sentei com ele, explicou. Sabe com o que ele saiu da minha casa? Um prebiótico e um chá. Aí ele levou o chá e o prebiótico, porque eu nunca empurro 1 milhão de produto. Não faça isso, no máximo 2, quando a pessoa vai começar e tem vários problemas. Não queira resolver todos. Sim, eu sei que a glutamina é importante. Agora você vai entender quando ela entrou. Aí ele usou, ele levou. Eu fiz 3, 2, 1, né? Se vocês não fazem 3, 2, 1, depois que vocês vendem, coitado de vocês. Fiz 3, 2, 1. No 1, ele falou assim, Clau, ainda bem que tu me chamou, porque meus produtos já acabou. Minha mulher começou a tomar, acabou antes da hora, porque eu mandei um pouquinho antes. Daí eu falei, não, não tem problema. O outro motorista está aqui. Pois é, então já manda por ele, porque eles são lá de Santa Catarina. Mandei os produtos, daí eu falei, eu posso te ligar? Aí eu liguei para ele e expliquei e incluí a glutamina. Ou seja, na segunda venda foi, presta atenção, 2 prebióticos, ele e a mulher, 2 chá, ele e a mulher, e uma glutamina. Entendem? É você saber fazer o trabalho. E aí, gente, o negócio é o seguinte: você tem que ter comprometimento, primeiro consigo, depois com seus clientes e com seu time. Você tem que saber o que desperta a tua liderança. Você tem que saber o que desperta a tua liderança e por que tu está aqui. Não esqueça que você não precisa de permissão de ninguém para liderar. Você não precisa que seu upline, seu head, seu embaixador diga assim: ô Miriam, vamos, lidera aí. Ô de Fátima, vamos. Vocês não, ninguém precisa de permissão de ninguém para isso. É uma decisão sua e você fazer o que tem que ser feito. Agora, a liderança não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz. Não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz. Por isso que quando eu falo aqui, eu sempre conto um exemplo prático que eu fiz. Eu não venho aqui contar para vocês coisas que eu li num livro só. Livros ajudam, são suplementos para você. Mas o que vai te garantir liderança é treino, é prática, é ação, é resultado, tá? E para encerrar, seminário de São Paulo, né? Porque um dia desse, na Conexão Raive, a Miriam falou assim: vai ter um seminário em São Paulo, assim, assim, assim. A doida correu cotar passagem aérea. 4.000 reais. Falei, não, não dá. 4.000 reais para ir no seminário, não vai dar dessa vez. Daí eu rapidinho, podia ter online, né? Aí a Miriam assim, vou ver a possibilidade. E aí a Miriam, como é uma excelente líder, tem visão, falou, vamos fazer esse negócio online. E aí vai ter o seminário em São Paulo presencial e online. Aí, quando a Miriam me mandou ontem, que estava tudo ok, que tinha o valor e tal, o que que eu fiz? Botei no grupo? Sim, claro. Agora, os meus principais líderes receberam o link e uma mensagem minha, um áudio, não é escrito não, um áudio meu falando do poder de estar conectado neste seminário, porque pela manhã vai ter várias coisas e uma palestra sobre posicionamento em redes sociais, que se você for pagar só essa palestra de 1 hora, você vai pagar muito mais de R$ 1.000. E o seminário é R$ 49, gente, pelo amor de Deus. À tarde vai ter depoimento de quem bateu 7K, 15K, vai ter as atividades geradoras de renda. E se alguém aqui disser que sabe tudo, me mostre o resultado então. Né? Não, eu não preciso entrar no seminário, porque eu já sei isso, então me mostra aí. Quero ver, pelo menos 15K, porque se não for 15K, não sabe atividade geradora de renda nenhuma.
Se não cadastrou um master esse mês, não sabe atividade geradora nenhuma. Ah, eu sei. Então não executa, não pratica, não treina. Eu mandei para todo mundo. E aí alguns são novos. Os meus novos, eu falei assim, ó, eu vou pagar o seu ingresso de presente, porque você acabou de entrar no time, mas você vai estar conectado. E se você não tiver, não terá mais meu apoio nesse sentido de eu comprar o ingresso para ele, né? E alguns eu resgatei, que estavam lá dormindo, que nesse movimento ainda não vieram, eu fui lá e disse, ó, se tu tem vontade de voltar, eu vou te dar uma mão. E os líderes que são líderes, eu mandei áudio. Falei, olha, se você quer ser líder de verdade, se você quer estar no modelo de negócio, se você quer construir, você tem que conectar. Porque o que te traz energia, te traz visão, insight, é esses eventos. É o poder do evento, cara. Eu virei a chave para voltar para o jogo em evento. Viagem é um evento. Fui para uma imersão em São Paulo que não era da Hive, mas virou a minha chave. Fui para o evento do embaixador, virou a minha chave, senão eu não estaria aqui. Ah, Cláudio, cadê seus números? Já bati 7K, só entrar no meu escritório. Falta 1.000 pontos para eu bater embaixador, tá? Falta 1.000 pontos para eu voltar à requalificação com o embaixador. Já cadastrei 2 Master e 2 afiliados e não vai parar, porque eu vou ser o número 1 do Clube Black esse mês, tá? Essa temporada. Pode esperar aí, seu Max, que eu voltei pro jogo. Ok? Sensacional. Gente, bate palma, bate palma, põe o coração. Porque, cara, que legal, que exemplo, que inspiração. Cláudio, você é incrível. Essa sua retomada vai impactar a vida de milhares de pessoas que vão conhecer a Hive por causa disso, do seu time que está crescendo, ampliando e vão trazer pessoas que vão mudar a vida de pessoas. E é uma bola de neve, né? É algo que não para. E, gente, obrigado, Cláudio. Nossa, assim, é incrível o quanto você inspira. Você me inspira, não é porque eu sou Red 2.0, inspira, isso é maravilhoso, inspira todo mundo. É, e a Cláudia falou tudo. Para a gente fechar aqui, ó, só quero te lembrar uma coisa: olha que ponto importante, né? Primeiro, lembra que eu falei no começo de ativar algo que te dá prazer? Que é tanto, você está fazendo um pilates ou um exercício, né? Ou algo, um yoga, ou o que você está fazendo, te dá um prazer. E lá é muito mais fácil você conectar alguém. É, por exemplo, aqui, quando a gente fala em fazer algo que te dá prazer, né, que cria espontaneidade, naturalidade, tudo no processo, é porque você ativa a alegria. E quando você ativa a alegria, é que move montanhas. Ativar a alegria. A energia da alegria, ela transborda. E tenho certeza que todo mundo que está aqui está mais alegre. Porque você aprendeu, você se inspirou. Sim ou sim? Você não está mais alegre? Você não está mais empoderada? Mais feliz? Olha a importância de você estar conectado, hein? Tomando seu suplemento. Amei a analogia. Aqui é um suplemento, mas tem que treinar. Tem que dormir bem, né? Então não adianta. Tem que mostrar o plano, tem que mostrar para o mundo que você é raiva. Tem que mostrar para o mundo a tua alegria. O porquê que você tem essa alegria. Porque você usa esses suplementos, porque você conecta com pessoas, porque você se desenvolve como ser humano. É isso, tá? Então, ativa algo que te dá prazer, ativa essa alegria de estar conectado e mão na massa. E, ó, eu acho que isso é fundamental, né? Que você colocou, Cláudio. É, eu compro de quem é meu cliente, quem compra de mim. Então, assim, e deixa claro, tá? Isso intencionalmente para todo mundo. E você tem que falar isso. Porque se você não está vendendo para o seu dentista, para sua manicure, para sua cabeleireira, né, para massagista, para terapeuta, contador, você é um grande cliente de muita gente, você consome muita coisa. E se você não está vendendo para essas pessoas, você está deixando dinheiro na mesa. Você está perdendo dinheiro e você está principalmente, né? É o que eu falo sempre, né? Onde está a grande essência do nosso negócio? Você saber que você está oferecendo algo bom para as pessoas, algo que pode mudar a vida. Pode ser um produto para essa pessoa ser um cliente que transforma a vida dela e a oportunidade que ela pode transformar a vida dela. Quando você tem a clareza que você está fazendo bem para alguém, essa energia dessa clareza
dessa alegria de poder servir. O que é se liderar? É servir. Quando você tem essa clareza, essa energia, tudo flui e acontece. Né? Então, gente, liderar, se tornar um líder, nada mais é do que sobre propósito, sobre coragem, sobre ação. Então, quando você tem um propósito e você tem coragem para colocar ação, as coisas acontecem, né? A sorte, ela vai bater na tua porta, né? Sem dúvida. Sem mais delongas aqui, para a gente encerrar essa manhã maravilhosa, eu quero chamar uma líder aqui para falar um pouquinho do que vai acontecer amanhã nesse seminário aqui, né? A Cláudia falou bastante a importância disso, né? E a Miriam, que está fazendo um trabalho assim, excepcional. Miriam, Milton, que casal exemplo. Olha, a Miriam e o Milton, eles são de 25 anos de idade, 26, o Milton um pouquinho mais velho, né? Porque a energia é assim, né? Eu conheço bem eles e é incrível ver esse exemplo de constância, de desenvolvimento e o quanto eles estão inspirando muita gente. Estão organizando um evento maravilhoso que vai acontecer amanhã. Então, Miriam, com você, né? Bom Fala um dia, pouquinho bom sobre isso para a dia. gente encerrar. Obrigada, Marquinhos. Com esses produtos da Raiva, a gente se sente com 30, com 40 anos, né? Produtos incríveis, é o que dá energia pra gente. Parabéns, Clau. Estava aqui ouvindo você. Eu já, assim, é, ouvindo sempre a sua história, mas eu não canso de ouvir. Estava falando aqui para o Milton, nossa, essa mulher é incrível. Essa mulher é incrível. Ó, o Milton anotou um monte de coisa, né? É isso aí, papel e caneta na mão, anotando tudo que você faz aí, esses insights, né? Então, você está de parabéns. Parabéns a todos que já. Quem é que já comprou o ingresso aí do seminário, gente? Levanta a mãozinha, bota no chat. Parabéns para todos. Eu estou contando aqui, nós estamos com 13 pessoas online que já pagaram, que vão estar no seminário, né? Quem é de São Paulo, a gente quer você pessoalmente, tá? Quero te conhecer, quero te dar um abraço, dar as boas-vindas, parabéns para vocês que estão em movimento, conectados. Amanhã, gente, é o primeiro seminário que nós faremos em São Paulo, acredito que o primeiro de muitos, né? O Will e o Paulane, nesse momento, eles estão lá na sede, arrumando toda as máquinas, a transmissão, porque a gente quer entregar para vocês uma transmissão de qualidade. Então, eles estão lá, acabaram de me ligar. É, e vai ser um evento incrível. A gente vai ter uma surpresa, né? Que é a palestra da Isa. Todas as vezes que o Beto vem para dar mentoria, alinhamento, ele fala muito a questão de postura, né? Vestimenta, postura, cabelo, barba, roupa, enfim. E a Isa, ela vai dar amanhã para a gente esse presente. Então, nós da Hive, não sei se vocês sabem, mas nós somos considerados uma galera premium. Tá? Então a gente tem que estar de acordo com os nossos produtos também, que são prêmio, né? Que é a nossa aparência, como que você chega na frente do seu prospecto, como você fala, como você se porta, como você se veste, postura, né? E a Isa vai estar lá amanhã, tá? Então a gente vai ter um dia incrível, com dois heads, né, presentes e outras surpresas aí que tem muita gente falando da questão da atividade geradora de renda, colocar em prática, a gente vai ter tudo isso, tá? Então, é isso aí, Marquinhos. Parabéns para vocês. E Ô, aí a Miriam, gente só conta uma com coisa acho que vocês. é legal falar também para o pessoal. Bom, quem é de São Paulo, vá, gente. Não perca a oportunidade de estar presente, porque é diferente online. Né? Se você está em São Paulo e tem essa oportunidade, vá. Se não tem, conecta online. Não perca, porque é fantástico. A energia é maravilhosa. Olha a nossa energia de hoje aqui. Então você vai aprender muito. É um seminário que é um dia inteiro, isso é maravilhoso, mas tem uma parte que é para convidado, né? Então é legal também você colocar convidado lá. E convidado gratuito, não é, Miriam? Exatamente, é isso mesmo, é bem lembrado, Marquinhos. O momento agora da Hive é de abrir o funil, colocar gente. Seria um dia inteiro só de treinamento para afiliados? A gente resolveu falar, não, vamos na parte da manhã colocar convidados. Então vai ter um café de boas-vindas, degustação dos produtos, tá? Para convidados, a gente vai dar um pitch ali de empreendedorismo sem risco, né? Incluindo a palestra da Isa, que é fantástica, degustação dos produtos e apresentação da Hive. A gente vai para o fechamento, vai para o almoço, tá? Então, o convidado que já se cadastrar já vai poder participar gratuitamente da parte da tarde.
Então, coloquem convidados, convidados não pagam, tá? Mesmo você que é de fora, né? Manda convidados para a gente lá, né? Fala que é convidado de fulano, de Beltrano, a gente recebe para vocês lá. Não tem custo nenhum, tá, gente? Vamos encher a sala lá. É isso, Marquinhos. Excelente, Miriam, excelente. O pessoal, ó, alguém me pediu, ó, convidado O, online o pela manhã, blá, blá, mestrão, blá. Alguém pediu o link para comprar o convite do seminário, né? Uma coisa importante, gente, quem não está no grupo afiliado, tá tudo nos grupos de WhatsApp. Quem não está no grupo afiliados Pro Hive, né? Entra no grupo, né? Coloca, se alguém puder colocar aqui também o link do grupo para a pessoa entrar, porque é onde tem informações sobre o afiliado Pro, tá? Fundamental, fundamental estar acompanhando e estar dentro desse grupo de afiliado Pro. Você e o seu time Pro conecta nesse grupo também, tá? Acho que é isso. A Clau quer ter alguma coisa, queria colocar aqui. eu só queria reforçar isso, né? Que não ontem alguém falou, vou comprar lá no escritório. Não é no escritório, né? Tem um link que tem ali para preencher o formulário. A gente vai fazer o Pix aí para o time da Miriam, que está organizando o seminário, e depois eles mandam o link para nós, a transmissão para nós é no Zoom. E, gente, procurem conectar pessoas lá em São Paulo. Eu estou aqui praticamente com uma confirmada. Depois, Miriam, eu vou te passar o nome aí para você receber para mim. Tá bom? Legal, legal. Tá fechado o microfone, Miriam. Você falou alguma coisa? Passa assim, Clau. Manda pra gente aqui. Vou ver se eu consigo. Gente, quem não tá no grupo de afiliados Pro? É importante vocês estarem, como o Marquinhos falou, tá? Porque lá é postado todas as informações. Inclusive, também no Comunidade Hive, ontem, a Claudinha postou, tá? O link, né? Então, Comunidade Hive, vocês vão receber as informações oficiais da Hive. E no grupo de afiliados Pro, de todo mundo que está em movimento, tá? Estão todos os sedes lá. Levanta a mãozinha, me chama no privado, chama a Clau, tá? E lá é que tá as informações todas. Inclusive o link também, tá? De quem vai participar online. Excelente. O convidado online, gente, o que que acontece? A partir do momento que você libera o link para ele assistir, ele vai ter o link para ele entrar à tarde. Então, não sei se convém, né, Marquinhos? Não, eu acho que vale focar no presencial, né? Sem dúvida É, nenhuma, porque o convidado online, aí você mesmo mostra o plano para ele. isso, Porque assim, ou exatamente. conecta num plano, a gente tem plano gravado no Hive Academy, né? Assim, Duas vezes agora por a chave semana, é agora a gente tem plano, Marquinhos, segunda e quinta. segunda e quinta. E é fundamental, né? Plano ao vivo, segunda e quinta, além de plano gravado que tem. Mas vou te dar a chave aqui, ó, a chave mestra. Você só vai mesmo prosperar, criar liberdade, independência financeira a partir do momento que você aprende a se tornar um expert em mostrar o plano. Você tem que saber mostrar o plano em 5 minutos, em 2 minutos, em 10 minutos, em 30, mas você tem que saber mostrar o plano, né? O nosso plano de afiliados. É simples, tá? Então você tem que fazer, você tem que aprender, isso é fundamental, tá? Além disso, tem todas os nossos eventos que proporcionam isso demais, porque gera essa conexão, né? É o que a Clau falou. Às vezes a pessoa não se identifica com você, mas vai se identificar com alguém, né? Vai identificar com um perfil de outro líder. E isso é fundamental e é isso que faz acontecer, por isso que existe o sistema, tá bom? Que mais? É isso, né, gente? Fantástico hoje, né? Parabéns aí todo mundo, todos vocês que estão presentes. Coloquem em prática, né? Vamos colocar essa energia, essa alegria que foi empoderada, esse conhecimento em ação. Falta, a gente tem aí, gente, 6 dias para acabar o mês, até 31. Então, tá acabando, acabou o mês. Não, é hora de acelerar, de fazer mais 5 novos clientes para ganhar mais R$ 300 de gift back, para você cadastrar mais novos afiliados, que é o grande objetivo. Tenha intenção nisso, né? Coloque intenção e nada mais é do que falar com pessoas. É levar essa energia, levar esse presente que nós temos nas mãos para as pessoas. É isso que a gente precisa fazer. E se você colocar essa energia, esse movimento, gerar esse flow, não tem como dar errado, não tem como prosperar, né? Porque você vai entrar nesse ciclo e esse ciclo da abundância.
tá bom? Parabéns a todo mundo, né? Tá gravada essa conexão no nosso, daqui a pouco a gente sobe lá no nosso canal, então aproveita muito o dia de hoje, coloca em prática e conecta o máximo de pessoas nesse seminário que vai acontecer amanhã, tá bom? Beijo no coração, excelente dia para todo mundo, tamo junto e trabalha forte para ganhar todas as promoções e principalmente para você estar na próxima viagem junto com a gente, porque é a tua história que está sendo construída e não existe nada mais importante do que a tua história, né? A tua história vai inspirar outras pessoas e transformar muitas vidas. Quero aplaudir o teu sucesso, o teu reconhecimento e ver você prosperar nessa construção, que você faça realmente parte, né, da construção dessa marca poderosa chamada Hive. Tamo junto. Beijo no coração. Fiquem com Deus, gente. Até mais.